caríssimos, que o bom Mestre Jesus, em sua força máxima, esteja acolhendo todos os anseios, clamores, pedidos que brotam dos seus corações. Que neste instante a luz divina recaia em todos os lares, locais dos seus trabalhos, absorvendo toda e qualquer escuridão, todas e quaisquer resquícios de maledicências, de maldade que estejam plasmando em cada um de vocês. Que a luz divina possa absorver, possa iluminar todos os caminhos a serem guiados diante da retidão e das curvas da vida, na proporcionalidade da abertura e discernimento de cada ser, dentro dessa proposição espiritual, reconhecendo-se como seres em experiência encarnatória. O quanto é importante, caríssimos, o reconhecimento da experiência encarnatória, observar todos os balizamentos que a vida, diga-se, como as provações que a vida coloca na sua jornada, que são balizas para que você mentalize propositalmente o que essencialmente é válido da sua jornada, o que essencialmente você precisa para ser feliz, o quanto você precisa de tão pouco, muitas vezes, caríssimo. Recentemente estive fazendo monitoramento do retiro espiritual, divino enterramento, com alguns seres em experiência humana que aqui então estiveram, não é? Com alguns seres, e o quanto extraordinário a conexão do coração, mesmo sem entender corretamente o que faria naquele local, o que faria num retiro espiritual, mas o quanto a entrega para a conexão espiritual faz pulsar ainda mais. Simplesmente há uma certeza pulsante no coração que a pessoa precisava estar num retiro espiritual, que a pessoa se entregou ao acolhimento da egrégora espiritual e o quanto mais ainda mergulhou em si para que as transformações pudessem acontecer de forma verdadeira. Pois, enquanto está no campo da superficialidade, somente a espiritualidade, falando, dizendo, agindo, por favor, caríssimos, precisa dessa internalização para que esse florescimento, que essa transformação aconteça de forma verdadeira. E os temores, os medos, os ressentimentos, os receios de que não seja dado certo algo na vida, talvez vai dando espaço para que o caminho seja seguido com maior convicção de que o bem está como um grande estandarte a percorrer todas as suas jornadas e que definitivamente tudo aquilo que chegar até você é para o seu profundo aprendizado. E quanto mais você nada contra a correnteza da vida, mais cansativo e talvez você seja absorvido pelos assédios de desistir da própria jornada, não é? Vai ficando dificultoso, sim, claro, caríssimos, bom ânimo, pois vocês estão muitas vezes nadando contra a correnteza. Quando vocês ativam o ato inteligente do ser, ou seja, se há uma correnteza, vocês sobem em uma pequena embarcação e dentro dessa pequena embarcação vocês vão descendo pela correnteza e observando os obstáculos que porventura estão à sua frente, driblando as pedras, os obstáculos, os penhascos, os abismos que porventura sejam colocados e as construções das pontes, para que você jamais esteja desamparado e consiga fluir num riacho, um rio revoltoso, que assim você está. E assim é a vida encarnada. Certa feita fiz a indicação para vocês, um exemplo, o purgatório, o inferno, o paraíso, não é? De Dante. E o que dentro daquele campo artístico, o que foi captado nada mais é do que a tridimensionalidade que vocês estão a vivenciar. A Torre de Babel que vocês estão a vivenciar na sua jornada
rotineiramente. Contudo, caríssimos, vale aqueles seres que acendem as suas lamparinas, acendem a sua bússola interior, acreditando efetivamente na sua inteligência divina e, consequentemente, colocando consciência, levando consciência a tudo que faz. E ao levar consciência, se coloca estado de presença, estado de prece. Os seres humanos que se colocam em estado de prece, por mais inquieto que seja algum acontecimento que ocorra na sua vida encarnatória, mas logo em seguida retorna para o eixo e percebe que Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, toda egrégora de luz e de paz está comigo. Não estou sozinho, não estou sozinha nesta caminhada. Se está dificultoso para mim, tenho certeza que 90%, 85% já foi retirado pelo campo espiritual. O que está materializado a mim é apenas um resquício do que me cabe a vivenciar a minha inteligência, a sabedoria, colocando-se em prática todos os aprendizados espirituais à matéria. Afinal, existe um condensamento entre espírito e matéria. E o quanto é importante, caríssimos, dentro desta fluidez inteligente, no estado de prece, no vivenciar o encarne, prestar atenção aos sinais, prestar atenção às vibrações dos seus pensamentos, prestar atenção naquilo que você coloca em seu mentalismo, naquilo que você materializa pela força dos seus pensamentos, a força da sua mente, invocando os campos alquímicos para a materialização de tudo aquilo que você, consciente ou inconscientemente, aspira nessa jornada. Se você diz, por exemplo, Pai Damião, eu jamais conseguirei participar de um retiro espiritual como esse. Caríssimo, você já utilizou do seu mentalismo. Você já se excluiu imediatamente dessa realidade que é real. E você se colocou em uma realidade ilusória. Consequentemente, você já descartou a hipótese de você estar. Você deixou de se colocar onde você quer e, consequentemente, não há de se reclamar, pois você não criou o estabelecimento de vínculo frequencial para aquilo que você aspira por meio do pulsar da sua bússola. E isto não só comprovadamente pela física, pelos filamentos de estudos materializados, mas os campos espirituais também vão se associando a tais frequências e mobilizando o quê? Espíritos de frequências iguais, parecidas, vão se associando a isso. Vou colocar uma reflexão, mas de forma exemplificativa, sempre. Se você, caríssimo, está compreendendo no seu campo mental que você compreenderá a iluminação para a autocura do seu corpo físico. Você está em alguma enfermidade do seu corpo físico e, consequentemente, você está aspirando, materializando a autocura. Logo em seguida, o que acontece? Os médicos, os profissionais da área da medicina vão surgindo em sintonia parecida à egrégora espiritual elevada. E os bons mestres vão conduzindo para os encontros e reencontros de alma com tais seres tarefeiros hoje da materialidade da medicina para te auxiliar a atravessar, por exemplo, esta enfermidade. Ou seja, não são coincidências que você encontrou um médico que diagnosticou imediatamente o seu caso e, consequentemente, já aplicou os medicamentos da matéria possíveis, disponibilizados para aquele momento, pois existia uma egrégora espiritual vibrando de igual forma para aquele encontro e, consequentemente, para aqueles avanços, de forma coerente com o seu livre-arbítrio. De forma diferente, se você logo recebe uma enfermidade de provação no seu organismo físico, logo você se derrota imediatamente.
não tenho jeito, estou com essa enfermidade. E logo, diante dessa entrega, vampiros, como se fossem verdadeiros abutres espirituais, vão se aproximando de você. Se houvesse uma visualização de espíritos que estão próximos a alguém negativo, alguém que já entrega todas as vibrações para um campo de ausência de qualquer luz e positividade na jornada, são como se fossem abutres, já começando um processo como se o corpo já estivesse em putrefação e esses abutres vão fazendo as alimentações. Os abutres espirituais, esses espíritos que se plasmam assim para quem tem a clarividência. Logo, são estes espíritos afins que se apropriarão de você. Às vezes, em situações de alcoolismo, por exemplo, são abutres espirituais que estimulam ainda mais para que o teor alcoólico seja exalado e, consequentemente, os beberrões espirituais estejam ainda presos a este planeta, associando para que você faça ainda mais o uso, a utilização, para que você possa ser uma grande ponte para que tais espíritos continuem a se alimentar não só do seu ectoplasma, mas também de tudo aquilo que eles manipulam o seu corpo. E então vocês poderiam dizer, Pai Damião, isto seria praticamente uma obsessão? Sim. Qual a jornada posterior à obsessão, por exemplo, caríssimo? Uma jornada mais aprofundada da obsessão. Existem as jornadas aprofundadas, quando existe uma acoplagem ainda maior, a subjugação. Quando o ser está subjugado, ou seja, existe uma acoplagem muito forte, você já não sabe mais exatamente quem é você nos seus próprios pensamentos, pois a subjugação é uma obsessão ainda mais aprofundada. E não é, caríssimos, infelizmente, somente com uma pequenina oração que essa subjugação será desacoplada. Terá que fazer correntes ainda maiores de orações. Se você está feito a Umbanda, por exemplo, banhos de ervas, limpezas profundas espirituais, para que vá se desvencilhando, porque quem está na subjugação corre-se o risco, se essa desacoplagem for rompida imediatamente, inclusive do hospedeiro, ou seja, do ser que está na experiência humana, inclusive venha a desencarnar diante da dependência da simbiose energética que criou com o obsessor. Caríssimos, isto tudo não são somente colocados por dívidas espirituais, derradeiras de devedores espirituais. Não, caríssimo. Diante de pequenas aberturas que você vai dando, você vai abrindo portas dos seus comportamentos, dos seus atos, das suas palavras, você vai abrindo portas, vai começando um movimento de obsessão, o movimento de obsessão vai ficando naturalizado em seu ser, a naturalização vai se aprofundando da obsessão até se transformar em uma subjugação. Há de se falar também ainda nos processos de possessão, que são aprofundamentos de associação a seres demoníacos, a seres em uma escala hierárquica negativa altíssima. E tudo isso estará ao alcance de todos vocês, caríssimos. Vocês cruzam todos esses vales de possessão, de subjugação, de obsessão, assim como o corpo físico de vocês cruzam os vírus, as bactérias. O que faz você ficar enfermo ou não? A sua imunidade física. Então, se você vai criando imunidade espiritual, se você vai criando anticorpos espirituais, por meio da sua jornada espiritual, por mais que você passe, transite por seres obsessores, por seres subjugadores, por seres possessores, mas a acoplagem não acontece, porque você está em uma outra vibração. Você está em uma vibração da saúde das suas células espirituais, da sua consciência vívida e, consequentemente, isto não consegue se acoplar. Contudo, caríssimos, eles são extremamente inteligentes e começará uma linha sucessória de
assédios. Assédios para que te provoque a irritabilidade, para que te provoque a negativa da existência divina, para que carregue a negação de tudo aquilo que você vivenciou. Não existem guias espirituais porque estou a passar por isso. Então você vai abrindo portas, vai abrindo portas, vai abrindo portas. Ao invés de você buscar a sua autorresponsabilidade e refletir diante da resiliência de que você estará a passar mínimos percentuais do que a espiritualidade, da bem-aventurança, permitiu que você vivenciasse para o seu amadurecimento. Ao invés, você vai declinando, declinando, como se uma verdadeira ladeira estivesse descendo, 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 acessando o seu eu inferior, criando uma atmosfera de umbral na sua existência encarnatória. Ou seja, a sua mente fica aprisionada em um umbral e o seu corpo estando aqui na tridimensionalidade. Mas a sua mente provocando que o seu espírito fique bafejado, assediado por esta zona umbralina. Ou seja, sua vida encarnatória se torna um umbral. Você já começa a vivenciar um umbral e quanto mais evoluído vai ficando esta simbiose negativa, maléfica, mais acontece o desencarne, consequentemente você continua em níveis de umbral grosso e tantas outras formas de umbrais que acometem a tantas almas, a tantos espíritos em provações dentro do planeta Terra. Então, o que estou a falar, caríssimo, estou a falar é uma coisa muito séria. O quanto a mente de vocês pode acessar o céu e o inferno de maneira de frequências de frações de segundos. Por meio dos seus pensamentos, você pode acessar o caos e você pode acessar a sublime força divina. Basta que você vá deixando espaços na sua mente e, consequentemente, se afastando da consciência, o caos vai se apropriando. Como se fosse uma grande fumaça que vai se apropriando do seu ser, confundindo as suas ideias, provocando o fortalecimento de sentimentos de vingança, por exemplo. Pensamentos que cogitam até mesmo quais são os planos, quais são os planejamentos de você para combater aquela pessoa que zombou de você, que negligenciou, que te roubou e que fez tantas outras coisas, caríssimos. Isto faz com que você entre nesta simbiose, nesta energia. E ao mesmo tempo, você pode ter o seu livre-arbítrio de acessar uma forma sublime do acesso à consciência divina, de você entender que as frequências que chegam a você estar em sintonização ao que você emana no seu coração. Quanto mais extraordinariamente a frequência estar plasmada em você, mais você fluirá no cumprimento da simbiose, do comprometimento espiritual, entendendo que a sua jornada já está com tantos afazeres que você não deve mais perder tempo com a pequenez da vida, com pequenos assédios e convites que drenam a sua energia. E o quanto isso é majestoso, pois isso se chama consciência. Já falamos os 3 níveis de consciência anteriormente. Então, caríssimo, se vocês querem acessar a forma mais sublime da forma da mesoconsciência, então, caríssimos, observem a sintonização da fagulha divina, que não basta saber, Pai Damião, por favor, você mesmo diz, somos uma centelha divina, Deus está dentro de cada um. Sim, caríssimo, Deus está dentro de cada um. Mas o quanto é necessário regar esta pequena semente? O quanto é necessário regar e não cair na vaidade da certeza absoluta. Pois muitos médiuns caem na vaidade da certeza absoluta. Sou uma pequena fagulha divina e logo posso transitar e fazer o que quiser. Lê do engano, caríssimos. Observem o quanto vocês não podem cair no campo absoluto da vaidade, de se acharem imbatíveis, invencíveis, pois os assédios, eles são sorrateiros, eles são sutis, e, consequentemente, o mal sempre encontrará algumas brechas para poder encontrar o seu âmago
e, consequentemente, contaminar aquilo tudo que foi germinado. Então, caríssimos, prestem atenção nas simbioses que ocorrem entre você e o campo externo. Preste atenção nas simbioses de tudo aquilo que está reverberando na sua vida e você, de forma compromissado, vai assumindo a ordenança do equilíbrio, da disciplina para atravessar todos os vales que sejam apresentados, contudo, com a armadura, com o estandarte do bem maior, com a armadura e com o estandarte da frequência máxima possível a ser alcançada. Não tendo somente a certeza de que isso está contigo, mas vivenciando isto na sua jornada. Pois, às vezes, você tem a certeza, sim, o orixá está contigo, está na sua cabeça. Mas qual a frequência do orixá que você está vivenciando? Exemplo, você tem Oxaguian. Sim. Não basta somente saber que tem Oxaguian. O quanto é importante vivenciar como você percebe Oxaguian na sua vida. Como você percebe Oxaguian nas suas palavras. Como você percebe a paz que Oxaguian traz e como você percebe a ação de Oxaguian naquilo que você pratica na sua vida. Existe uma simbiose trazida pelos orixás. Então, essas forças naturais, que se chamam orixá guardião da cabeça, vão trazendo frequências que precisam ser vivenciadas e não somente sabidas. Porque você poderia saber, por favor, Oxaguian faz parte da minha jornada, da minha coroa espiritual. Sim. E o que você está a fazer com isso, caríssimo? O que você está a fazer com esta força que rege a sua jornada de prontidão de forma auxiliar? Como você está direcionando tudo isso? Quanto é importante refletir sobre isso, não é, caríssimo? Porque os arquétipos, eles não são vivenciados como formas absolutas. Sou filho de Oxaguian, logo meu comportamento é esse, porque existe Oxaguian, meu comportamento é aquele outro. Por favor, caríssimo. Existem probabilidades similares ao que vocês falam sobre os signos, sobre as influências dos planetas, sobre as influências, mas lembrem que vocês carregam o destino em vocês. O quanto é importante vocês fluírem e serem os protagonistas deste destino. Caso contrário, o culpado sempre será o Oxaguian, neste exemplo que eu estou dando, os culpados sempre serão Plutão, será o seu signo e tantas outras formas que influenciam as suas águas interiores. Não é, caríssimo? Então, prestar atenção nas responsabilidades que estão sendo assumidas consigo. Isto é essencialmente necessário. Sim.